Legal, tá gravando então. Então, para quem chegou depois, a gente estava aqui numa discussão sobre os trabalhos de fake news, como é que foi fazer essa atividade, muitos testemunhos interessantes, muita troca entre a gente. E agora, né, eu decidi não gravar essa parte porque são os colegas falando, e aí pela imagem, pela exposição, acho que não é interessante gravar essa parte. E agora a parte positiva, né, da nossa aula. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, que depois vai se transformar no PDF, como vocês sabem, vai estar lá no SEAD virtual, para vocês poderem, para vocês poderem se aproveitar da nossa apresentação. Depois que reiniciou e atualizou meu computador, tudo ficou mais lento. Conseguem ver a apresentação? Sim? Sim. Sim, Beleza. Então, hoje a gente começa a falar então de ciência moderna, origens históricas e políticas e atitude científica. Eu acho melhor não começar a falar. Obrigado, Thalita. É melhor não falar sobre as atitudes científicas hoje, porque na verdade, origens históricas e políticas é uma aula e atitude científica é outra aula. Eu preferi juntar as duas porque a gente meio que desdobrou uma aula da parte de filosofia para falar detalhadamente de Sócrates, Platão e Aristóteles, e aí depois falar das características da estrutura, a gente meio que comeu duas aulas. Mas dá para a gente falar sobre basicamente esses assuntos aqui, mas assim, tranquilo. Se não der tempo de falar tudo hoje, a gente continua na próxima aula. Agora a chuva está forte aqui. Então vamos lá. Então, de novo, a gente está usando a Shawi, o convite à filosofia, como base. Nem todos os dados que eu estou trazendo aqui, principalmente sobre a ciência na Europa Ocidental, talvez não apareça tão detalhadamente lá no livro, mas aí vocês têm aqui a apresentação como base e os outros textos também que fazem parte lá da bibliografia. Ah, assim, existe uma cisão entre os pesquisadores que estudam a história da ciência sobre aonde, na verdade, foi a origem do conhecimento científico moderno. Alguns autores, e isso já foi muito forte, autores que estudam a história humana e a história da ciência, de dizer que a ciência moderna, por exemplo, ciência moderna, psicologia, medicina, astrofísicos, astrônomos, biólogos, botânicos, e etc, etc, etc. Essa besteirinha aqui. Ah, belezinha, viu? Espera só um pouquinho. E aí existe uma dúvida, assim, um lance, assim, aonde que surge a ciência? Ela vai surgir no Renascimento ou será que ela surge antes? Será que a ciência ela surge entre os filósofos pré-socráticos e depois ela é aos poucos esmagada pela era cristã? Então existe uma discussão de aonde exatamente surge a ciência moderna.
a gente tem alguns, alguns pontos muito importantes, assim, quase como se fossem marcos, referências, e é sobre esses que eu quero dividir com você hoje, com vocês hoje, que falam sobre como que pode ter sido o surgimento da ciência, porque tudo que a gente que existe em termos de uma construção humana, ela não é algo mágico, né? Que alguém faz um truque e aparece do nada. Tudo que é humano passa por tudo que é uma construção humana, então passa por uma construção também histórica, também social, também econômica, também política, também cultural, e todas essas dimensões que atravessam e dizem respeito ao ser humano. Como não há um consenso, até porque é bom que não haja esse consenso, então quero compartilhar com vocês algumas visões de onde que pode ter surgido a ciência moderna. Uma das possibilidades a gente já viu, né, e eu só vou citar aqui, mas vocês sabem que a gente já conversou, é nos pré-socráticos, que justamente se interessavam em compreender o universo organizado, o cosmos, e então fazer uma cosmologia, um estudo desse universo organizado, para compreendê-lo, para entender sem precisar de auxílios da mitologia, ou seja, das respostas de narrativas divinais, dos deuses, sejam quais forem ou quais fossem essas narrativas, sejam elas gregas, egípcias, assírias, dos, dos medo-persas, não importa, mas são narrativas que não necessitam da razão humana. Porém, a gente vai perceber que a ciência moderna não é igual à ciência dos filósofos pré-socráticos da antiguidade e que também não é a ciência exatamente como proposta por Platão ou como proposta por Aristóteles. Principalmente, a gente vai ver agora que há uma grande crítica, sobretudo, à física aristotélica. Então, uma das possibilidades de surgimento, ou de um contexto que permitiu o surgimento da ciência, é no século VIII depois de Cristo, até de brincadeira comigo isso aqui. Não vamos ficar assim, porque se der essa besteira aqui, vocês já... Porra, que saco. Vamos lá. Uma das possibilidades é no século VIII, com o surgimento das escolas monacais, que estavam ligadas à abadia, episcopais ligadas à catedral, né, ou seja, o centro do poder religioso, e as palatinas, né, ligados ao palácio, à corte dos nobres, porque a gente tem essas esferas que eram tanto do poder, perdão, do poder religioso, que exerce um poder, principalmente no primeiro milênio, né, com a instituição do Império Romano, de que a religião oficial seria o cristianismo, né, a ênfase, a centralidade do Cristo, mas não sei se foi bem assim que aconteceu, e, na verdade, estou sendo irônico, não foi bem assim que aconteceu, e no século VIII, a gente já tem uma estrutura na Europa Ocidental, uma estrutura institucional, então, da, do que viria a ser, então, a Igreja Católica como a gente conhece na história. E aí, nessa estrutura, existia a possibilidade do ensino. E o que que eles ensinavam? Né? Eles ensinavam a gramática, a retórica, a dialética, que é o chamado trivium, ou trivium platônico, ou
o trivium aristotélico, enfim, não é o corpus aristotélico, e o quadrívio, né, que era aritmética, geometria, astronomia e música. E por que que se ensinava, por que que se ensinava esse tipo de coisa, né? Por que que se ensinava, por exemplo, música, aritmética e geometria? Isso muito por influência dos gregos, que levam a sua cultura através do Império Romano, e essa cultura forte dos gregos na antiguidade também influencia os próprios escritos dos patrícios, né, dos pais da igreja, como João e Paulo, que são apóstolos de Cristo e que escrevem textos em grego para se comunicar, cartas e as chamadas epístolas, né, super importantes e que vão ser encaminhadas para as igrejas, né, para as comunidades religiosas espalhadas não só na Grécia, mas na Ásia e de uma certa forma no que seria ainda uma Europa oriental à época. E, e aí, por fim, a gente vai ter os filósofos gregos influenciando a forma de ensino, inclusive na Europa, principalmente Platão e Aristóteles. E aí, nessas escolas palatinas, o ensino era público, mas não era público nos moldes, nos nossos moldes aqui, do que é a escola pública hoje, que isso também é uma outra construção. Era público no sentido de que não era fechado àqueles que seguiriam um caminho sacerdotal, que se tornariam padres, clérigos, mas também era aberto ao povo chamado leigo. Então, pública nesse sentido. Então, ela não era cobrada e era aberta, e era ligada à corte, à nobreza. E ali era ensinado a gramática, a retórica, que é o poder da palavra, a dialética, no sentido do diálogo, porque os nobres conseguir, precisavam, né, conseguir dialogar para evitar o confronto armado, as guerras, e também era ensinada a aritmética, geometria, astronomia e música como influência dos geômetras, da escola de Pitágoras, que tinha como a physis, como a essência da natureza, a matemática. Isso vai ser muito importante quando a gente olhar de novo para outro nome super importante para a história, que é Galileu Galilei, mas é daqui a pouco. E aí no século XII depois de Cristo, a gente vai ter uma ação importante da Igreja Católica, que é a criação das universidades. Pô, professor, então a universidade é a criação da igreja? Sim, de uma certa forma, sim, porque a gente precisa entender que a igreja tinha um poder de Estado e, ao mesmo tempo, ela influenciava, e até hoje a gente tem esses resquícios, né? A fala do Papa ele é um chefe de Estado no Vaticano e ele tem uma fala importante perante a população mundial, que boa parte da população mundial é cristã e é cristã católica, principalmente aqui na América do Sul, na América Latina. E então essa concentração de poder era necessária para que se tivessem espaços mais organizados para que a nobreza e também os clérigos pudessem estudar e pudessem seguir no conhecimento, porque seriam aqueles que iriam guiar e dominar e exercer poder sobre o povo. Então, essas universidades que começam no século XII, elas vão se espalhar para a Europa no século XIII. E aí, nas universidades europeias, já havia uma união da filosofia greco-romana, ou seja, já havia o ensino diálogo dos pré-socráticos, Pitágoras, também Platão, também Aristóteles,
mas eles tinham um espírito mais, erro de digitação aqui, um espírito mais voltado para a experiência, ou seja, não estavam tão voltados apenas para a razão filosófica, para o exercício do pensamento, seja pela dedução, a indução, a abdução, ou até por uma razão intuitiva, que ao perceber o todo já consegue compreendê-lo. Então parece que isso é bem marcado de que havia um interesse maior pela experiência. E há universidades muito antigas, como a Universidade de Oxford, haviam lá docentes que já criticavam a, a obra de Aristóteles, justamente pela postura de Aristóteles ser de contemplação, e ser uma teoria mais formal e menos empírica, né? A física aristotélica, para as universidades, era mais qualitativa e teórica. Lembrem que quando a gente estudou Aristóteles, a gente falou da substância, né? Que é essa junção da aparência com a essência, né? Então a substância de qualquer objeto, de qualquer elemento do mundo, da natureza, é composto pela aparência, mas também pela essência. Então tem essas duas coisas juntas. Só que a crítica que é feita aqui, que essa concepção é muito formal, ela é qualitativa, ela está falando das qualidades do elemento, mas não vai de fato para o elemento. E olha que Aristóteles era o cara que pensava na importância do mundo material, mas aqui ele está sendo visto como um cara até muito afastado desse contexto. E a gente pode citar, falando aqui mais das nossas influências como país, afinal a gente fala nosso idioma oficial, principal idioma oficial é o português, a gente pode pensar nas universidades da Península Ibérica, né? Como, por exemplo, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, que fica na Espanha, na cidade de Salamanca, e a Universidade de Coimbra, na cidade de Coimbra. Salamanca na Espanha e Coimbra, em Portugal. Salamanca é uma das universidades mais antigas que ainda existem. A gente também tem a Universidade de Notre Dame, em Paris, mas são essas universidades que remontam aí o século XII ao século XIII depois de Cristo. É muito interessante. Se um dia nós pudermos voltar a viajar livremente, se você tiver a oportunidade, visite esses lugares, porque é muito interessante para pensar o conhecimento humano. Legal? E aí, seguindo aqui a nossa lógica, eu queria compartilhar com vocês uma outra época, que é um pouco mais à frente dessa época medieval da Europa Ocidental, que é como que poderia a gente pensar a ciência no Renascimento. Porque existe uma crítica dizendo o seguinte, que o Renascimento ele não rompeu com a Igreja. Haja vista que as obras artísticas, que são assim como a Capela Sistina, a capela da igreja, né, que está lá no teto da igreja, ela é uma obra emblemática do Renascimento, mas está dentro de uma igreja. Então, assim como os filósofos pré-socráticos, eles não romperam, não houve uma ruptura cultural ou uma ruptura, eles não deixaram de ter lá as suas crenças religiosas, mas eles entenderam que existia uma responsabilidade do pensamento humano e deles próprios como seres humanos de buscarem por meio das suas capacidades aprenderem e produzirem coisas, também na Renascença isso acontece. Então, no século XIV até o século XVI, e aí o Renascimento, ele também tem aí uma relação, ele vive em paralelo e se relaciona com a modernidade, e por isso a gente pode achar que o Renascimento é sinônimo de modernidade. E na verdade, não.
mas ou de ciência moderna, não é. Mas a gente vai conseguir entender isso, pelo menos isso hoje. Então, o movimento renascentista, focado em Florença, né? Hoje o professor está com os erros de digitação terríveis, mas tudo bem. Na Itália, teve grande importância justamente por mudar a visão de cosmos, a visão do que é o todo organizado e uma forte manifestação artística. Então, o que muda desse todo organizado que, que era diferente? Poxa, professor, mas a ideia de um todo organizado, que pode ser compreendido com a capacidade humana, isso já não estava nos pré-socráticos, mas a gente está falando muito confortavelmente em 2020 aqui, quando já se passou muitos rompimentos históricos. Mas a época deles, a gente tem que pensar que, a exemplo dos pré-socráticos, existia o mito. Entenda que mito não quer dizer que uma história é falsa. Ah, isso aí é mito. Isso aí. Não. Mitos, estricto sensu, significam narrativas da divindade, narrativa dos deuses. Agora, o que a gente faz com a mitologia é outra história. Então, a gente pode falar que existe uma mitologia judaico-cristã? Nesse sentido, não tem problema nenhum, porque a gente está falando que são as narrativas da divindade, que contam as histórias da existência do universo, da criação do universo, e as histórias que contam essa relação do divino com lá o seu povo, o povo judeu, depois com no Novo Testamento lá, pensando nessa influência nossa mais judaico-cristã, né? E era o que acontecia também na Renascença, né? Só que de uma maneira política, de uma maneira também que era cultural, de uma maneira, em certo sentido, econômica, social. E aí, a visão que o renascentista tem de si mesmo é que ele é um Deus com D minúsculo, um Deus, mas em que sentido de divindade? De que ele não está submisso ao destino decidido pelos deuses, o que é muito comum na mitologia, né? Que os deuses fazem do ser humano de gato-sapato, né? Lançam maldições, dão livramentos, dão ajudas para Hércules completar os seus 12 trabalhos, mas amaldiçoam aquelas, em geral, as mulheres e às vezes homens que tiveram relações com os deuses ou que se negaram a ter relações sexuais com os deuses, e aí, enfim, e aí sempre o ser humano se submetendo ao destino decidido pelos deuses. E o que aparece muito fortemente no discurso dos renascentistas é o homem decidindo o próprio destino e podendo se expressar livremente de forma artística e no seu pensamento. Ou seja, fazer arte e filosofia sem relacionar-se com o credo da Igreja Católica, embora essa Igreja Católica ainda exercesse um grande poder nos estados assim em termos de poder político, em um poder de Estado. Vou colocar aqui para não confundir. Poder de Estado. E nesse período, no período da Renascença, interessante dizer isso, são encontrados textos, aspas, perdidos de Platão e Aristóteles. Eu digo aspas, perdidos porque não estava disponível e alguém encontrou. Mas será que não estava disponível? Será que eles eram textos não interessantes? Aí vocês vão me perguntar quais são esses textos. Muitos dos textos que a gente comentou aqui nas outras aulas. Trechos de textos. Então, será que foi censura da Igreja Católica? Será que alguém que fez a revisão
achou que tinha alguma coisa muito perigosa do que Platão ou Aristóteles disse, e por isso a gente precisa censurar e omitir? Não fica claro. Mas o importante é que os renascentistas encontram textos e que permitem concepções diferentes das correntes filosóficas de pensamento da época medieval. E também existe um maior interesse em coisas que eram tabu para a igreja, como, por exemplo, a autópsia de corpos humanos, que era uma prática que também foi retomada e reiniciada na Renascença. Por que que é importante dizer isso? Porque quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de anatomia humana, e vocês têm as disciplinas de anatomia, de neurofisiologia, é, vocês tiveram provas com o professor Fernando, tal, e é sempre muito difícil, tal, que é traumático, e todos os alunos com tudo perdido, ai, e agora, o que será de nós? No final, a maioria tem um bom resultado, geralmente. Mas faz parte. E o importante dizer aqui que isso nem sempre foi uma coisa assim, tipo, normal, aula de anatomia. Não, já foi visto como um tabu e um pecado. Você não pode tocar no corpo das pessoas mortas. Para muitas sociedades e religiões, tocar pessoas mortas é um tabu. Você não pode tocar, e se você tocar, você se transforma em impuro. Existem rituais póstumos muito detalhados para como lidar com o corpo falecido e rituais de purificação para aquele que foi obrigado, por força da ocasião, a manipular o corpo falecido de um ente querido. Então, a questão das pessoas que falecem em manipular esse corpo já é um tabu. Que dirá fazer autópsia para saber o formato de um coração, o formato de um pulmão, de um fígado? Será que a textura é a mesma? Como é que são as veias, as artérias? Então, todo esse conhecimento que a gente tem, ele começa com a Renascença e esse interesse. O que eles faziam? Iam lá, eles tinham grana, né? Muitos deles faziam parte ou eram patrocinados pela corte, ou faziam seus trabalhos para a própria igreja, trabalhos artísticos, pinturas e outros, esculturas, e aí eles usavam esse conhecimento, essa grana, muitas vezes para adquirir mais conhecimentos. Então, não raras vezes pagavam uma grana lá para poder ir até o cemitério e poder fazer autópsia em algum corpo. Nossa, professor, isso é muito mórbido. Tá, mas institutos médicos legais e as aulas de anatomia, por exemplo, nas universidades de medicina, você aceitaria um médico que nunca viu um corpo, como que é composto um corpo humano, realizar uma cirurgia em você? Ah, não, é a primeira vez, eu só vi nas imagens na internet, no Google. Então, então é super importante que isso aconteça. E isso aconteceu na Renascença. Legal? Então aqui a gente tem as características, eu queria frisar isso, desse rompimento importante, que é muito parecido com os pré-socráticos, que é o homem visto como um deus de si mesmo. É diferente dos pré-socráticos, porque os pré-socráticos não pensam somos deuses, ou seja, temos o poder de decidir o nosso destino e de nos expressar livremente, seja na arte ou no pensamento. Isso é o renascimento, mas nos pré-socráticos, a lógica é nós podemos buscar conhecimentos com a nossa própria capacidade, através do nosso próprio pensamento, porque o universo se submete a leis, às quais também o nosso pensamento se submete. O universo é compreensível, ele é racional e o nosso pensamento também é racional. Agora, aqui é um pouco diferente. É o homem dizendo: não, não preciso que a religião, que a igreja diga
qual o meu destino, se necessariamente eu vou para o céu ou para o inferno. Eu vou decidir o meu destino e vou expressá-lo livremente pela minha arte, pelo meu pensamento. Sim, na Índia, sim, Márcia, total. Na Índia, na os povos árabes no Oriente Médio, ah, os judeus, mas na Índia também existe algumas formas de cerimônia não permitem isso, e daí você tem que fazer uma cerimônia de purificação depois e tal. Mas isso é bem interessante, assim, tipo, e qual que é a pior situação para um judeu? É o falecimento do seu ente querido acontecer no sábado, no Shabá. Aí, treta. E é interessante, só para fins de conhecimentos, de que aqui no Brasil, por exemplo, imagino que em outros países onde a comunidade judaica está instalada, e são muitos, são não quase todos os países, você tem a figura de um rabino específico para o cuidado com os corpos falecidos. E aí você, principalmente só um pouquinho, se esse falecimento acontece num sábado, puxa vida, corre atrás do rabino, porque tem uma série de rituais, né? Então o corpo da pessoa tem que estar não pode estar com a cabeça voltada para a porta, ela precisa estar coberta com um lençol, mas esse lençol não pode cobrir não pode cobrir os pés têm que estar voltados para a porta, você não pode ter energia elétrica no ambiente, então você precisa ter velas. Aí imagina, por exemplo, no hospital, como é que você faz para acender vela, para não ter energia elétrica no ambiente, se a pessoa morre no hospital. Tem muitas questões interessantes para gente pensar. Isso é um outro lugar de fazer pesquisa também, mas aí é no futuro para vocês, né? Ou já irem pensando nisso. E aí, eu queria, vou até colocar aqui, acrescentar. Galileu Galilei e Descartes, ou Descartes, né? Que é escreve Descartes, mas não é para descartar nada, é o René Descartes. Obrigado. Pronto. E a gente tem duas pessoas bem importantes. Eu queria parar depois dessa explicação, ouvir um pouco vocês, a gente conversar um pouco, antes da gente entrar na questão da atitude. É desse mesmo slide, na aula que vem, a gente começa pela atitude científica e aí vai para outros assuntos que estão previstos no plano de aula e vai dar tempo da gente cumprir todo o cronograma. Mas essas duas figuras são importantes para falar de ciência moderna. A primeira delas, tem outras também que a gente vai falar, como Francis Bacon, como David Hume, tem outros. Mas vamos ficar com esses a princípio. Esses dois, depois a gente fala dos outros. Mas Galileu Galilei, que viveu de 1564 até 1642, ele é um dos caras que é considerado o pai da ciência moderna. E é interessante que ele propõe um método de geometrizar ou de matematizar a natureza. É de transformar a natureza, por exercício do pensamento, em geometrias, em transformar a natureza em matemática. E é muito interessante porque a gente pensa nisso, voltando assim, poxa, mas eu já ouvi isso antes, professor. Essa história não é nova para mim. Claro, a gente viu algo parecido em Pitágoras, cuja essência
perene e imperecível da natureza era a matemática, eram os números. Pitágoras e a escola de Pitágoras e geômetras, né? E geometria significa a mensuração da Terra, né? Então, interessante. Apesar da geometria surgir como prática em vários povos antigos, mas pensando na influência grega, os gregos observam a geometria na, no Egito Antigo, né? Mas a gente pode pensar também em geometrias em outros povos, como os chineses e os indianos também na antiguidade. E essa lógica de geometrizar ou matematizar a natureza, eles entendem que a física, ou seja, que todo o cosmo, eles não, Galileu Galilei, entende que o cosmo, que o todo organizado, e é isso que ele está entendendo que é a física, ela é mensurável e ela pode ser traduzida em leis, mas não só leis universais de maneira ampla, mas especificamente leis matemáticas. E diferente dos pré-socráticos, Galileu Galilei não vai buscar a essência, ele se diferencia dos pré-socráticos, ele não vai buscar a essência, a physis, e nem vai buscar a substância, né, que é essa junção da aparência com a essência das coisas, que é o que a gente viu que é a substância para Aristóteles, por isso a substância aristotélica. Porém, ele vai procurar a função das coisas, o que é e como é. Então, já tem aqui boas características, né, importantes características da ciência moderna, como, por exemplo, a observação, a definição, né, o que é e como é. Isso é super importante para a gente pensar no início da ciência moderna, porque a ciência moderna, até hoje, a ciência tem como maior instrumento de, de obter conhecimento sobre algo é observá-lo. Os astrônomos atuais, quando você observa, quando nós observamos, né? Então, quando a gente utiliza esse mesmo instrumento, né, da observação, a gente tem esse mesmo procedimento, a gente consegue ver que os astrônomos, o que, que eles fazem? Eles observam o universo. Então, vocês têm observatórios de astronomia espalhados pelo mundo, alguns no Brasil, outros em vários lugares do mundo, em lugares estratégicos, e que se voltam o tempo todo para determinadas regiões do universo observável para compreendê-lo. O que é? Então, o que é um planeta? O que é uma estrela? O que é uma galáxia? O que são esses corpos celestes? O que diferencia uma coisa da outra? Tudo isso parte inicialmente de observação. E como são essas coisas, a gente tem a descrição, descrever como essas coisas são. E uma forma de descrever, ou a forma para Galileu Galilei de descrever as coisas, é através da geometria. É dizer as formas que essas coisas têm, ou seja, triângulos, círculos, cilindros, esferas. Quais são as formas? E existem cálculos matemáticos para a gente dizer, inclusive, o tamanho dessas formas. Geometria, a medição do solo virou então a medição da natureza. Matematizar a natureza, quando a gente transforma em formas geométricas, a gente também está transformando em matemática. A gente consegue então mensurar. Eu consigo mensurar o tamanho de uma estrela, eu consigo mensurar o tempo que ela leva para completar um determinado ciclo, eu consigo mensurar determinadas distâncias, as distâncias astronômicas. Então, é super importante para a ciência moderna as propostas de Galileu Galilei. Uma coisa interessante de dizer sobre Galileu Galilei é dizer que ele quase foi morto pela Igreja Católica. Isso é um assunto bem importante, né?
e político e religioso, porque Galileu Galilei, ao fazer os estudos sobre as esferas, ele começou a fazer estudos que depois foram super importantes para Isaac Newton, para que Isaac Newton, que nasceu no ano que Galileu Galilei morre, isso é bem interessante também, nos interessa saber desse detalhe, que depois vai retomar e vai fazer a, a, a sua própria forma de fazer a ciência, de fazer a física. Mas muitos estudos já tinham começado a ser feitos por Galileu Galilei, e em algum momento Galileu Galilei vai entender através da observação do que é, de como é, da descrição, de descrever, de matematizar, de geometrizar, ele vai entender o seguinte, que a Terra é que gira em torno do Sol, e não o Sol que gira em torno da Terra. Esse simples fato dele dizer isso, ele teve que lidar com o que seria os terraplanistas da sua época, os geocentristas, né? A Terra como o planeta Terra como o centro do universo. E foi tranquilo, assim, só condenaram ele à morte. E a única forma que ele teve de sobreviver, ele foi preso, ficou 2 dias preso, aí no segundo dia a condição para que ele não respondesse ao crime é, de, de, de ir contra a igreja e de blasfêmia era dizer que na verdade foi um grande mal-entendido, que na verdade ele se expressou mal, que na verdade a Terra é o centro do universo. E ele fez isso. E E aí, isso felizmente não ficou imputado como alguma coisa moral a Galileu Galilei. Ele poderia ter feito como Sócrates: prefiro morrer do que ter que ser contrário ao meu pensamento que busca a verdade. Poderia, mas ele preferiu sobreviver. E essas escolhas são muito pessoais e, assim, a gente julgando de fora é muito fácil, né? Condenar Sócrates porque escolheu se submeter às leis gregas e escolheu tomar o cálice de cicuta e entender que aquilo não foi um suicídio, aquilo foi uma condenação à morte de um cidadão ateniense, um cidadão da polis. E que Galileu Galilei escolheu viver. E tudo bem. Então Galileu Galilei não é eticamente ele não é condenado por isso, mas isso é um aspecto importante de se dizer, sim. Fazer ciência pode ser muito subversivo e pode ser muito perigoso, principalmente em tempos como os nossos de fake news. E aí, por último, e aí eu queria parar por aí, que é uma outra contribuição de um cara que mais ou menos foi contemporâneo de Galileu Galilei, que é um cara super importante também para a configuração da ciência moderna, que é o René Descartes. René Descartes, também matemático e filósofo, tem uma série de contribuições matemáticas para a própria matemática, né? A gente aprende lá o método cartesiano lá nas nossas aulas, lá na quarta, quinta, na sexta série, depende. Na minha época foi na quinta série. E, e ele, além de filósofo, de matemático, era filósofo, e aí ele tem um livro emblemático que eu até, se eu não me engano, alguns de vocês até adquiriu, não sei se foi a Mari ou tinha, que é o Discurso sobre o Método, que é quando René Descartes vai falar da importância do método. E por isso que eu falei para vocês no começo sobre a vacina, lembram agora há pouco, que o importante é seguir o método. Ele vai falar então sobre o método que foi você que comprou, né, Márcia? Ótimo. E aí, basicamente, mas ó, se você não leu, desculpa, vai ter spoiler. Mas depois de 400 anos não é spoiler mais. Mas leia porque é interessante ver o que ele escreveu. Basicamente, ele é um cara que nunca foi.
sempre teve uma saúde muito frágil, nunca foi uma pessoa muito vigorosa, mas sempre teve um pensamento muito claro e muito lógico com relação a tudo que se passava ao seu redor. Em algum momento, ele vai entender esse espírito da época, esse espírito da ciência, e começa a se fazer muito presente, não só em algum país especificamente, mas inclusive na, na França, na Inglaterra, em outros países que tinham uma força já imperial, uma força importante aí por serem colonizadores. E ele vai começar a escrever sobre, não só sobre matemática, mas sobre o pensamento para se fazer ciência, e usando, claro, a matemática como o grande modelo aí de ciência, né? E aí, basicamente, qual o raciocínio? Se eu não me engano, eu já acho que já fiz essa linha com vocês. Primeiro ponto, ele vai usar algo que é chamado de um ceticismo metodológico. Eu vou dar uma de lousa aqui e vou escrever para vocês. Ceticismo metodológico. O que é o ceticismo metodológico? É quando você usa a não crença, o não acreditar em nada, mas como um caminho para se chegar a um determinado fim. Quando a gente fala que alguém é cético, fala assim, fulano de tal, você é muito cético, cara, você não acredita em nada, estou contando uma história para você aqui, você não acredita em mim. Então, o ceticismo é quando a pessoa não acredita, ela só vai compreender se ela tiver evidências, e evidências racionais. Agora, o ceticismo metodológico foi uma decisão estratégica de Descartes, porque ele fala o seguinte: bom, para a gente conseguir construir um conhecimento que de fato nos leve a conhecer a verdade, a estar mais próximos da verdade, não tem como ser o conhecimento que nos trouxe até aqui. Então, Descartes está querendo romper com todo o conhecimento antes da sua época. E aí a gente coloca todo o conhecimento filosófico e do que seria algo feito pelo pensamento humano, a época a época medieval, a época da antiguidade, ou seja, ele vai desacreditar de todo conhecimento. E ele fala que isso é necessário porque aquele conhecimento não levou o homem, o ser humano, ao conhecimento da verdade. Não elevou o status do ser humano a um maior conhecedor da verdade. Na verdade, não fez nada. Como, na visão dele, como se o ser humano estivesse patinando em termos de conhecimento. Então ele desacredita, fala, não dá para acreditar em nada e tem que jogar tudo fora. A gente tem que começar do zero, tem que fundar um novo conhecimento. E aí ele vai, num segundo passo, ainda no ceticismo metodológico, mas um segundo passo, ele vai desacreditar, inclusive, das suas experiências em termos sensoriais. Ele vai dizer assim, não dá para acreditar, inclusive, nas minhas experiências, porque quando eu estou dormindo e sonho, eu vivo aquele sonho, eu experimento aquele sonho como se fosse verdade. Mas quando eu acordo, eu descubro que isso não passou de um sonho. No sonho, eu posso sonhar que estou nadando no profundo de um oceano, que estou voando sobre as capelas e as igrejas da cidade. Eu posso sonhar que fiz o mal a alguém e ter a sensação de como tivesse feito, porém, quando acordo, descubro que nada disso era verdade, que eram apenas as minhas sensações. Então ele vai falar de tudo que eu tenho que desacreditar, desacredito todo o conhecimento que já foi construído, não nos levou a nada, a nenhuma verdade,
as minhas sensações, e aí as sensações dos seres humanos também, ele vai dizer, isso aí não leva a nenhum conhecimento, porque eu não posso dizer quando estou sonhando e quando não estou sonhando, e se é assim, então esse conhecimento, essas sensações, a minha experiência sensorial, o ver, o ouvir, o tocar, não me levará a um conhecimento maior. E ele vai falar o seguinte também, olha, não dá para, inclusive, falou assim, mas você pode ter uma crença e uma certeza de que Deus sabe o que faz, que Deus criou o universo. Só que ele vai dizer o seguinte, poxa, mas se esse Deus, ele existe, ele não pode ser um Deus bondoso e magnânimo, porque ele deixou o ser humano numa posição muito complicada e quase que assim de tortura, porque o conhecimento feito até agora não nos leva à verdade e as minhas próprias experiências sensoriais não podem ser consideradas verdadeiras. Portanto, esse Deus, ele não é um Deus benevolente e amoroso, ele é um gênio do mal. Então, se esse gênio do mal existe, então ele precisa ser confrontado. Então, eu hei de fazer isso, ou seja, ele começa a soar como se estivesse afrontando, mas depois ele vai retomar isso. Ele também não é bobo, né? Ele não vai romper com a igreja. A igreja que poderia ter matado Galileu Galilei, Descartes também não vai se submeter a isso. E aí, no seu ceticismo metodológico, ele vai falar assim: bom, posso duvidar de todas as coisas. Eu posso duvidar de todo o conhecimento que foi construído, que foi feito até agora. Posso duvidar das minhas experiências sensoriais. Posso duvidar, inclusive, da forma como esse Deus, se de fato esse Deus é um Deus benevolente, e na verdade se aparenta mais com um gênio do mal, né? Como um ser que quer nos torturar. Mas se eu duvido de todas essas coisas, uma coisa apenas, eu não posso duvidar, de que quando eu estou duvidando, eu também estou pensando que a dúvida é uma forma de pensamento e de que quando eu estou duvidando de tudo que acontece ao meu redor, da imagem que me pintaram a respeito da divindade, o conhecimento que na visão dele não era um conhecimento verdadeiro, de que as suas experiências podiam fazê-lo contemplar e se espantar com a realidade, quando na verdade ele diz: não, as minhas experiências sensoriais me enganam. De tudo isso, eu só não posso duvidar de que quando eu estou duvidando, quando eu estou usando esse ceticismo metodológico, eu estou pensando. E se eu estou pensando, é porque há uma certeza de que eu existo. E aí é o chamado cogito cartesiano, né? Vou colocar aqui, cogito cartesiano, penso, logo existo. Legal? O cogito cartesiano, né? Ou seja, o conhecimento cartesiano, conhecimento para Descartes, é que a razão, o pensamento, vou colocar aqui, ó, para René Descartes, a razão é veículo e a única forma para obter conhecimento verdadeiro.
E aí, o que que ele apresenta? Que eu não preciso ter experiências, porque elas podem me enganar, de que eu não preciso submeter o meu conhecimento a Deus, porque era o que era corrente na época medieval, e eu não preciso submeter o meu conhecimento a Aristóteles, Platão, aos pré-socráticos. O que eu preciso é duvidar desses conhecimentos e seguir um caminho para se chegar a um novo conhecimento. Por quê? É através da razão, da minha capacidade de duvidar, que eu posso dizer que estou pensando. E é justamente por pensar que eu existo. O que faz com que eu possa buscar a verdade, com que eu seja um indivíduo, um sujeito, é a minha capacidade de pensar. Isso vai permitir desdobramentos importantes, como, por exemplo, tudo aquilo que não pensa pode ser manipulado como objeto, como por exemplo animais, e a gente pode pensar na manipulação da natureza e dos objetos, não mais como místicos, não mais a árvore tem lá as ninfas do rio e tem o espírito das árvores, e os animais são reencarnações de outros, de divindades. Não, são objetos que podem ser manipulados. Isso vai ao encontro de um interesse não só do conhecimento, mas também da burguesia da época, porque interessa poder entender não só o funcionamento, mas poder controlar a natureza. E isso é importante, não é mais só buscar a essência ou a substância, mas é buscar a função o que é e como é essa natureza, de maneira matemática, matematizando, geometrizando a matemática, a natureza de forma matemática, proposta como por Galileu Galilei, e através da dúvida e se identificando como um ser que pensa e por isso e por pensar existe, instaura a razão como veículo e única forma de obter conhecimento verdadeiro. E a razão como a capacidade matemática de compreender o universo. A gente vai ver na aula que vem, através das atitudes científicas, a gente vai perceber, na verdade, que houve um outro movimento contrário ao movimento que dá ênfase à razão, que é o racionalismo, do qual Descartes é a figura principal e marca a ciência moderna, que é o chamado empirismo, que vai falar da importância da experiência e que vai falar que não tem como ter conhecimento sem ter experiência. Mas isso eu queria deixar para a aula que vem e queria parar por aqui, porque já foi bastante coisa. E aí, ouve um pouquinho vocês sobre a nossa conversa aqui, o que, que fica para vocês, o que, que vocês, quais dúvidas. A gente, na verdade, fez uma boa introdução aí sobre a ciência moderna, mas vocês percebem que existem diferenças, né? Não é igual à ciência dos pré-socráticos, e o interesse parece que é outro, né? Não é simplesmente compreender a natureza para que eu possa ter uma compreensão que não precise da mitologia. É isso, de não precisar da mitologia, mas o homem ser uma espécie de Deus que controla o seu destino, que age livremente, artisticamente, do seu pensamento, que usa o conhecimento da razão matemático para entender a função das coisas do universo e, nos moldes de Descartes, que o ser humano existe, inclusive, pela sua razão. Por isso que a gente tem essa máxima, que virou senso comum, de que o ser humano é um animal racional. É no sentido assim que a gente tem vida biológica, assim como o cachorro, o gato, o passarinho, a baleia e outros seres. Só que a diferença entre eles e nós é que nós podemos duvidar e ao duvidar estamos pensando. E por pensarmos é que nós existimos e existimos numa qualidade diferente dos outros. Opa, tá aqui. Numa qualidade diferente dos outros seres. Então coloca o ser humano e aí a gente está falando do quê? De um humanismo, mas não um humanismo como uma coisa necessariamente maravilhosa. Um humanismo
pelo que a palavra está dizendo, o ser humano como ênfase do universo. É interessante porque, assim, de uma certa forma, a Terra deixa de ser o centro do universo a partir de Galileu Galilei, depois de Isaac Newton. A Terra vira um planetinha, um pontinho azul no universo. Isso vai ser explorado cada vez mais. Porém, o ser humano é o centro da natureza. Não porque Deus disse, porque Deus criou ele à sua imagem, mas porque o homem se fez Deus de si mesmo, porque pode definir os seus destinos, pode controlar a natureza e pode, inclusive, não só compreender a natureza, mas matematizá-la. Então, o ser humano tem o poder de atribuir sentidos lógicos a tudo que o cerca. E isso vai dar mais controle e, de uma certa forma, mais poder para esse ser humano. E aí começa um probleminha da ciência que vai, durante os séculos, vai se tornando cada vez maior e que vai explodir, literalmente, no século XX. Mas a gente vai entender como é essa história. Não é uma história de todo bonita, mas é a história da qual nós fazemos parte, porque afinal de contas, quando nós fazemos psicologia, estamos fazendo ciência. Mas a nossa ciência já surge, né, já surge para nós aqui no Brasil meio que pós-moderna, né? A gente já é uma ciência que não é essa ciência da física, do matematizar, né? E a gente vai ter que pensar sobre isso. Poxa, então que tipo de ciência que a psicologia é, né? Porque nesses moldes de ciência de Galileu e Descartes, a psicologia não seria uma ciência, certo? E nós somos ciência, então a gente vai entender o que é essa ciência psicológica. Mas é importante entender que as bases da nossa ciência são essas daí. A ciência moderna, baseada na razão, na matemática, baseada no rompimento com a mitologia judaico-cristã, mas um rompimento que não é total, ele é gradual no decorrer dos séculos, porque parte de outras coisas, né? Tipo, a invenção da imprensa, a, a reforma protestante, o descobrimento, aspas, né, descobrimento das Américas e da Oceania, então as relações de colonização, de migração, então a descoberta de outros mundos. Então tudo isso vai criando um ambiente de rompimento mesmo do poderio da igreja e do poderio da nobreza também, da nobreza aristocrática, né? Até que a gente vai ver também o iluminismo, quando aí tem um rompimento mesmo, e, e essa é o iluminismo como sair das trevas para chegar numa iluminação de que o ser humano precisa ser igual, precisa ser livre, precisa ser fraterno, e aí romper com essa desigualdade entre aqueles que são os iniciados no divino e aqueles que não são e nem creem. Aqueles que são a nobreza, ungida e separada pelo divino, e aqueles que são a plebe, a plebe. Então, o iluminismo vai romper com isso e vai romper de maneira assim, na porrada, no tiro, cortando as cabeças, coisa, Revolução Francesa, né? A queda de Bastilha, depois outras revoluções no decorrer do mundo. Pô, professor, por que não aconteceu isso? Por que a gente não saiu cortando a cabeça dos portugueses? Porque o Brasil é tudo meio um pouco diferente. Um pouco diferente as coisas aqui. A gente precisa entender isso também. A nossa cultura brasileira também tem umas coisas muito específicas. Tá bom? Se vocês têm perguntas, Adriano, fala, no Brasil, Célia. na verdade, não cortaram as cabeças, né? Esquartejaram Tiradentes, né? Não foi só a cabeça que tiraram Tiradentes, foi todas as É, corpos mas esquartejados. como exemplo, né? Assim, ele foi escartejado, ele foi exposto em praça pública, a cabeça dele, as várias partes do corpo lá na capital, no Rio de Janeiro, né? A época era a capital da colônia e depois do Império e depois da República. Mas
essas mortes elas eram emblemáticas, né? Você não tinha um movimento organizado, né? Assim, porque a gente não tinha uma classe. Para vocês terem uma ideia, uma classe que conseguisse se organizar em termos, inclusive, de maneira combativa, né? A gente vai ter depois com várias outras revoltas que vão surgir no final do século XIX, né? Então, Canudos, a revolta da Chibata. Então, vocês estudaram e vocês sabem bem isso. Mas essas revoltas, elas vão aparecer em momentos e vão ser suprimidas pelos poderes, né? Seja o Império ou a República, de uma maneira assim abafada, com todas os quilombos. Então, tudo isso é reprimido com muita força e muita violência. Mas a gente raras vezes tem movimentos organizados. Por que isso? Em parte porque a gente não tinha universidade aqui na América Latina. Quando a gente tinha, depois do Império, depois de 1922 em diante, começou a se pensar a necessidade de educação. Porque o que acontecia? Quando alguém precisava de educação, seja da nobreza ou dos administrativos que trabalhavam para o Império, e eram os burgueses, começaram a ter grana e tal, eles eram enviados para a Europa. E aí eles iam estudar em Coimbra, a Universidade de Coimbra, eles iam estudar em Salamanca, iam estudar em outros lugares e depois voltavam para o Brasil. Então, essa coisa de universidade é alguma coisa bem subversiva. Universidade é um perigo para qualquer poder político no decorrer das histórias. Então, eu acho que uma das coisas que ajudou a suprimir, por exemplo, Tiradentes, é que ele se tornou um mártir. E é um mártir disputado, né? Na época da ditadura, o Tiradentes, ele ao mesmo tempo ele era o patrono, né, do exército, por se levantar contra o Império, né? E portanto a fundação da República é uma fundação que parte dos militares, mas também aqueles que eram contra, né, até do ponto de vista não só do pensamento, que muitos deles eram universitários, que eram contra a ditadura, né, o regime militar, vocês também devem saber disso, também levantavam Tiradentes como o seu próprio, como como uma referência, né? Tipo, não, porque ele se insurgiu contra um controle abusivo, né? Que agora é o regime militar. Então, assim, Tiradentes é uma figura bem importante, assim, para a gente pensar muita coisa. Quase mística, quase mitológica, eu diria. Mas é isso mesmo. Mas ele foi Então, Adriano, esmagado. o Sérgio Buarque que fala, né, do homem cordial, e que isso vem do colonialismo, e essa agressividade, né? Às vezes a gente fica com essa impressão de que o povo brasileiro é um povo pacífico, né? E só que o Alencastro, que é um historiador incrível, ele vai dizer que para o Brasil veio 14 vezes mais escravos. Por quê? Porque o escravo não durava. Ele respondia mal para o coronézinho e ia para o tronco morrer, né? Então, esse grau de violência, né? E é negacionismo mesmo. O homem cordial é aquele que põe tudo debaixo do tapete, é por baixo dos panos. Então, é bem essa questão da corrupção, da falsidade, né? E da agressividade velada, né? Né, não? Eu não entendi muito bem o seu recorte, mas acho que o que dá para eu comentar aqui é que a ciência ela
a partir do que a gente viu na aula expositiva e do que eu estava conversando com vocês, ela não está isenta dos movimentos econômicos, políticos e históricos. E aí, quando eu faço esse recorte de que não tem universidade no Brasil, é justamente porque quando a gente tem cabeças, se a gente quiser usar uma figura racionalista, né, ou corpos, quando a gente tem pessoas pensando, a gente tem um perigo enorme para qualquer poder que queira se tornar violento. Então, a própria maneira como a nossa educação se construiu, e por isso que eu estou levantando o aspecto da educação, vai pautar muito de como nós nos manifestamos socialmente, né? Então, eu particularmente não consigo concordar muito com a construção que você trouxe do Sérgio Buarque, porque, na verdade, ela acaba sendo uma representação do que fizeram do que fizeram com, com uma construção de que seria o homem, é meio ruim, né? O ser humano com as características brasileiras, né? E a gente sabe que nós somos muito diversos, né? E quando a gente faz isso na academia, e o Sérgio Buarque ele era um acadêmico super importante, talvez um dos mais importantes aí do século XX, em termos de Brasil, mas eu acho que tem um probleminha aí, porque assim, quando você faz um estudo e aí ele se torna muito categórico, quando ele chega no senso comum, ele pode ser tomado como verdade. E esse é um mal que às vezes a gente tem também na psicologia. Então, o que eu estou querendo dizer é que sejam as manifestações políticas, sejam as manifestações, eu estou pensando no decorrer da história, né? Sejam as manifestações acadêmicas, sejam quais forem, elas vão influenciar a maneira como a gente faz o conhecimento. Não dá para a gente pensar uma coisa isolada da outra. Então, a forma como Tiradentes foi morto, foi exposto, foi como exemplo disciplinar, dizer assim, olha, tenta fazer alguma coisa contra o Império e a sua cabeça e seu pé e os seus órgãos vão estar espalhados aqui pela capital para todo mundo ver, como depois fizeram também com Lampião e com outros. Isso acontece como uma forma de mostrar como aquele poder instituído não pode ser questionado. E o que a gente está fazendo aqui, quando a gente faz psicologia, quando a gente faz qualquer conhecimento da ordem da universidade que seja crítico, a gente está questionando tudo que está instituído. E isso se torna subversivo e perigoso. Então, evidentemente, eu quero que vocês se sintam convidados a não serem pacatos, né? A não serem homens pacatos, mulheres pacatas, de assumirem qualquer tipo de opinião ou crença de maneira passiva, sem que isso se submeta ao pensamento de vocês, criticamente. E por isso o exercício de fake news eu faço tantos votos aí que vocês façam, para que vocês façam o tempo todo esse raciocínio. Isso é uma academia, a gente começa com fake news, né? O pezinho de 1 quilo. Pezinho de 1 quilo. E o exercício do pensamento, daqui a pouco vocês já vão estar com tanto tônus que esse pezinho de 1 quilo já não vai fazer sentido, vocês conseguem. Vocês vão querer exercícios do pensamento mais vigorosos, né? Porque vocês já têm tônus para pensar. Mas o tônus para isso não é acúmulo de conhecimento. Nossa, eu conheço Aristóteles, Platão e pá, não. Mas que todo esse conhecimento se submeta à ação crítica do pensamento de vocês. Então, tudo que a gente está compartilhando expositivamente, fala, gente, a história foi essa. Os caras escreveram isso. A gente está mostrando a história do pensamento. Mas e como é que a gente pensa sobre isso? Né? Como que eu me coloco nessa comunidade? Então, a gente está meio que... por isso que todo tempo eu aponto para vocês, assim, mas no século XX vai dar ruim. Mas a gente está na pós-modernidade, para mostrar que assim, somos nós agora que estamos pensando sobre isso, né? E que cada época tem o seu contexto. Tiradentes teve o seu contexto, embora ele não fosse um pensador, mas
é uma figura importante e meio plástica, né? Ela serve tanto ao exército como a quem não se submete ao exército. A gente pode pensar tantas outras figuras, mas me parece que o perigoso mesmo é o pensamento. O pensamento crítico é muito perigoso para qualquer poder que queira submeter os demais. E é isso que eu queria que a gente exercitasse aqui nas nossas aulas, que eu acho que vai ser muito legal. Deixa eu só ver aqui os comentários. Nem universidade, nem fábrica, nem burguesia. Sim, principalmente a gente teve uma industrialização tardia, hiper tardia, não tínhamos universidade, e burguesia sempre teve, sim, e que ela foi se transformando aí. Salamanca é uma cidade, é uma universidade, uma cidade deliciosa. Olha, eu tenho que olhar no calendário, Márcia, se vai ter aula ou não. Eu acredito que terá aula porque eu não lembro de não ter essa aula lá no calendário. Mas, de qualquer maneira, entrem no CEAD virtual, que aí vocês conseguem saber se tem a aula ou não, tá bom? De toda maneira, vai ter conteúdo lá, porque eu preciso lançar, mas se a gente vai ter aula online, acompanhem, porque eu deixo disponível lá para vocês essa resposta. Em último caso, eu mando um e-mail para você, Márcia, avisando: olha, gente, eu verifiquei. É que agora eu não tenho essa resposta, mas eu acho que tem aula sim. Como eu não tenho certeza, eu deixo no SEAD e mando um e-mail para você, Márcia. E se eu esquecer de mandar o e-mail, você me cobra. Tá bom, queridos? Mais algum comentário? Mais alguma coisa que vocês queiram observar? Talita, todos que têm poder de influenciar positivamente as pessoas a mudarem e questionarem são uma ameaça e muitos acabam sendo mortos. Recentemente, igual sempre aconteceu. É, Sócrates foi condenado à morte. Galileu foi condenado à morte, teve que desfalar o que ele falou, ele não foi assim tão, né, bateu o pé que nem Sócrates. Ele falou assim: não, eu quero viver um pouco mais, não quero virar história. E a gente tem um monte de exemplos assim, né? Na época da ditadura, o tanto de exílios que aconteceram, sobretudo para artistas e pensadores, né? E pensadores que muitas vezes eram contrários entre si, mas o que eles tinham em comum era de questionar a forma como o regime militar acontecia, né? Eles eram considerados subversivos. Então, a gente. É só vocês olharem com um pouco de atenção os noticiários que vocês vão ver isso acontecendo no âmbito da política. Ao menos bala de borracha a gente leva mesmo, assim. Antônio, professor, os provedores de meios vivem numa busca contínua de saídas, seja do opressor dentro da casa, na família, no trabalho, ou poder constituído. Isso nos torna perigosos. Sim, com certeza, com certeza. A gente pode olhar, e aí pode usar, por exemplo, Karl Marx e Engels para olhar essa dinâmica, e a gente vai conseguir, através da robusta teoria dialético-histórica materialista do Karl Marx e do Engels, de que a gente vive um embate entre um grupo dominante e um grupo dominado, em que existe um grupo dominante que detém os meios de produção e o outro que não detém os meios de produção. E meios de produções, assim, não só materiais, mas intelectuais, ideológicos, artísticos. E isso é muito fácil de observar, né? Por exemplo, o número de pessoas e de famílias que são detentores de mídias televisivas, né? São 5 famílias. São o número de pessoas dá para contar no dedo de uma mão. A mesma coisa acontece com as emissoras de rádio, com as redes sociais. Então, WhatsApp, Instagram, Facebook, mesma empresa, entendem? O Google é um monstro, né?
E é o meio pelo qual a gente consegue trocar aqui. Então, a gente está circulando dentro dos meios que foram providenciados por alguém que detém esses meios, né? Agora a gente pode fazer um outro exercício, a gente vai ver ainda, se der tempo na nossa disciplina aqui, a gente vai ver pelo menos, por exemplo, um pouco de Foucault. Foucault já vai falar que, assim, que não existe só uma superestrutura, ou seja, uma estrutura que está acima, a ponta da pirâmide, que domina o resto da pirâmide. O Foucault vai falar de microfísica do poder e biopolítica, porque o poder acontece também nessas pequenas relações entre um chefe e um chefiado, porque ela vai meio que como se fosse uma célula que leva informação de um ponto até a outra. é, o poder ele se estabelece no diálogo e nos atos que a gente tem do dia a dia, né, nas relações que a gente tem com os demais e com as coisas que nos rodeiam, e que o controle não é só um controle, a controle político, ele não é só um controle, por exemplo, um controle de força armada, né, de guerra, de vamos acabar com o quilombo, vamos acabar com a revolta de Canudos, dos farrapos e vamos matar Tiradentes. É um controle biológico no âmbito do corpo mesmo, é uma biopolítica, no sentido de que a política se faz dentro do nosso corpo. Então, a maneira como eu me visto, vocês vão falar então assim, poxa, professor, como assim? Por exemplo, o fato de os homens poderem andar sem camisa e sem pensar em nada, pensando nisso e ao mesmo tempo não querendo trazer essa ênfase, mas simplesmente são corpos. Então, o corpo masculino pode andar sem camisa, e tudo bem. O corpo feminino não pode. O corpo masculino pode andar mostrando mais partes do corpo, o corpo feminino não pode. E aí vocês sabem o que isso gera, né? A culpabilização das violências, a mulher se responsabilizando pelas violências que sofre, ou seja, a culpabilização da vítima, e uma série de desdobramentos que, na verdade, acaba sendo o quê? Uma biopolítica. É um controle que eu tenho do outro, mas no nível do corpo, ao ponto da própria mulher pensar, não, eu preciso me vestir de tal maneira, eu preciso me portar de tal maneira, não porque ela decide, mas porque o outro, de maneira indireta, controla o seu corpo. Isso também acontece com os homens, também nas relações de poder. Isso também acontece com outras pessoas. Isso acontece na linguagem, ou seja, acontece no nível do corpo. E aí isso é uma contribuição do Foucault. Agora, por que eu estou conversando com isso vocês? Por conta do comentário aí do Antônio, né? Então, tudo isso são olhares críticos sobre a maneira como a sociedade, como as nossas relações são constituídas. A gente vai conseguir dar um olhar atento para todos esses autores? Eu acho que não. A gente precisaria ter um semestre todo só falando sobre Foucault, um semestre todo só falando sobre determinados filósofos para conseguir ter um conhecimento mais parrudo sobre eles. Mas a ideia é mostrar a concepção do conhecimento desses filósofos, desses pensadores, e para a gente poder fazer uma psicologia que também esteja mais embasada e que a gente possa, quando necessitar, recorrer a esses pensamentos. E que, claro, vocês possam escolher, assim como vocês fizeram no trabalho de fake news, escolher quais são os filósofos que mais dialogam com vocês, para que vocês dialoguem com ele, mas não se submetendo com eles ou com elas, né? Não se submetendo a eles como os profetas de uma verdade absoluta, não. Dialogando, questionando, pensando sobre isso, né? E esse é o convite que é feito para vocês. A gente vai conseguir ver tudo? Não, mas nem psicanálise vocês vão ver tudo. Vocês vão ver bastante, mas não vão ver tudo. Ninguém sai especialista de nada, e o que é bom da psicologia, vocês saem generalistas, podendo atuar em qualquer lugar.
E depois vocês decidem no que vocês querem se especializar. Por hora, vocês têm que abrir o leque e ampliar a visão de vocês para vocês poderem ver com maior clareza. Mas é interessante isso. Sexualização, topless, na Globo Forte. Decisões impostas pela sociedade. Não dá para ver tudo. Uma vida é pouco. Mas a gente também não precisa ver tudo. A gente precisa saber que existe. E aí a gente vai decidindo quais leituras, quais reflexões que fazem mais sentido para a gente vai construindo aí a nossa forma de ver o mundo, e isso vai permitir que vocês sejam psicólogas e psicólogos é, mais, é, mais potentes de serem agentes de transformação da realidade, porque é isso que a psicologia, em última instância, se propõe a fazer, né? Transformar a realidade. Bom, falei, vocês falaram um pouquinho, mas é isso. Então a gente se vê, não sei se semana que vem, mas a gente se vê na próxima aula. E aí eu confirmo para vocês, gente. Belezinha? Hoje à tarde eu jogo a aula gravada, então quem não chegou no começo, depois vocês vão conseguir acompanhar o comecinho da aula. Belezinha? Então, obrigado, Fabi, obrigado, Mari, Selma, Antônio, Ana Beatriz, Márcia, Edna, Sabrina, Sirlene, Raquel, Thalita, Antônio. Obrigada, Pro. Ótima aula. Obrigado, querida. Valeu, que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, professor. A aula de hoje foi maravilhosa, apesar de ter ido dormir às 4 da manhã, mas ainda estou no grau aqui. É Beleza? isso aí, Antônio. Bom Abração, final de querido. semana para todos aí. E boa cerveja para quem é de cerveja, bom chá para quem é de chá e bom sono para quem é de sono. Tchau, tchau. Valeu, até mais.